Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como vimos nos últimos dias, o ex-primeiro-ministro ia ser julgado e avançar para julgamento, mas efetivamente parece que o tribunal voltou atrás sobre o caso do antigo primeiro-ministro e ao fim de 50 recursos e de 10 anos, José Sócrates continua sem ser julgado e estamos num processo que está aberto a drenar recursos públicos sem qualquer tipo de utilidade, porque verdadeiramente José Sócrates parece que nunca vai ser acusado e efetivamente, além disto estar a corroer as instituições, efetivamente também corrói aquela que seria a relação de confiança entre os portugueses e a justiça, porque os portugueses começam a ter em conta cada vez mais que o antigo primeiro-ministro, por ser um antigo primeiro-ministro, não pode ser julgado de forma adequada, não pode terminar o caso e efetivamente todos os órgãos do poder político, eu não me lembro sinceramente do último que tenha sido acusado, no entanto todos nós sabemos que o Estado vai sendo lesado todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, vamos sendo lesados em milhões de euros e acusações, ninguém as vê. E isso, além de corromper as próprias instituições, também corrompe a relação de confiança que deveria existir entre os portugueses e as instituições. Vamos ver aqui o comentário de Cecília Meirelles sobre o assunto, que eu acho que é importante, e optei por trazer este comentário, mais do que trazer o caso de José Sócrates, que está na praça pública há 10 anos, sinceramente acho que já nem tem interesse nenhum. Portanto, vamos ouvir o comentário de Cecília Meirelles sobre este tema, que eu acho que tem muito mais interesse, se me perguntarem a mim. Vamos então ouvir. Eu acho que não há nenhuma boa razão para se fazer uma data de coisas, mas proibi-las não me parece a melhor solução, tanto mais que no caso das offshore o problema está na questão da informação. Ora, a informação já é garantida em muitos casos, tanto assim é que nós já tivemos em Portugal vários casos, estou-me a lembrar, por exemplo, do caso BES, em que houve acesso às contas. O problema é que nós temos outros casos, estes crimes são de prova difícil. Agora, em Portugal, vamos lá chamar as coisas pelos nomes, o problema não tem sido de falta de informação das offshore, o problema não tem sido de falta de prova, o problema tem sido que os casos não chegam ao tribunal. Não se chegam ao julgamento. Nós temos um ex-primeiro-ministro, e não estou a falar do primeiro-ministro António Costa, porque já aqui disse várias vezes, e redigo, que acho inaceitável aquele caso não estar resolvido e ele continuar sob suspeição. Agora, nós temos um ex-primeiro-ministro, que é o ex-primeiro-ministro Sócrates, que está há mais de 10 anos a aguardar julgamento, vai de recurso em recurso, que ele próprio interpõe, com manobras absolutamente dilatórias, e o caso arrasta-se há mais de 10 anos pela prática de factos que podem ser dados mais de 20, e depois admiramos que há percepção não sei de que. Isto não é um problema de percepção, é um problema de que a justiça tem que funcionar, e funcionar não é colocar as pessoas sob suspeição, é acusá-las se for caso disso, é julgá-las e condená-las se for caso disso. Os processos têm que ter princípio, meio e fim. Enquanto em Portugal os processos só tiverem princípio e meio, nós nunca mais vamos alterar a percepção. E fugas de informação. E sobre as autarquias é um bom exemplo. Alguém é capaz de me dizer que um vereador ser arguido hoje em dia que é um caso excepcional? Tornou-se banal. E tornou-se banal, quer por coisas muito graves, quer por outras que, com franqueza, me parecem injustificadas. Enquanto nós, de antes, havia a ideia de que os políticos fazem tudo, passam-se coisas inacreditáveis e nada acontece. Se nós criamos a ideia, acontece, a polícia investiga, mas se nós criamos a ideia de que está tudo no mesmo saco e tudo sob suspeição, é uma nova forma de impunidade e que eu acho que corrói as instituições. Bom, meus caros, este foi o comentário de Cecília Meirelles sobre o assunto, que foi um comentário que eu achei particularmente interessante, mais do que trazer o caso de José Sócrates, da Operação Marquês, que já é conhecido por todos vós, acho que já nem tem interesse nenhum, está há tanto tempo na praça pública que, sinceramente, fazer um vídeo sobre isso até já me cansa a mim, honestamente, e, portanto, José Sócrates efetivamente está ao fim de 10 anos e continua a pedir recursos, o julgamento ia avançar, mas pelos vistos foi um dito erro do Tribunal da Relação de Lisboa, e efetivamente ninguém sabe verdadeiramente quando é que José Sócrates vai ser julgado, se algum dia o for, e se houver razões para efetivamente José Sócrates ser acusado de alguma coisa, porque efetivamente meios para continuar neste julgamento e para continuar a drenar recursos públicos dos nossos dinheiros, efetivamente José Sócrates tem e continuará de recurso em recurso até morrer, efetivamente será o caso. E portanto José Sócrates tem esta situação. O caso de António Costa, eu percebo o que Cecília Meirelles diz por uma simples razão, das duas uma, ou se acusa o ex-primeiro-ministro de alguma coisa e se termina o caso, ou não se acusa de nada e se termina o caso. Agora, estarmos aqui a meio do caso e ninguém avança com nada, efetivamente, eu não estou aqui a fazer o papel de Augusto Santos Silva, em que ele dizia que o caso tinha que ser resolvido com celeridade, porque efetivamente era o António Costa, e o António Costa, pronto, como tem o cargo de primeiro-ministro, a coisa tem que ser resolvida depressa, que é para não se chatear muito. Agora, o que é factual é que
António Costa, sendo acusado ou não, seja do que for, o caso tem que terminar. Não podemos estar aqui a arrastar processos, única e exclusivamente, ou porque há pressões políticas, ou porque o acusado é uma pessoa influente, ou seja, pelo que for. Quer dizer, José Sócrates está há 10 anos e António Costa quanto tempo é que vai estar nisto? Temos que terminar o caso, seja para acusar, seja para ilibar. Porque António Costa, ao mesmo tempo, também tem que me colocar desse lado. Se, e só se, sinceramente não faço ideia, a justiça logo dirá, mas se António Costa não fez nada, tem que se terminar o caso. E se fez, também tem que se terminar para acusar. Tem que ser uma das duas, quer dizer. Agora, não podemos estar com o processo parado 10 anos como estamos com o processo parado de José Sócrates, quer dizer, que não faz sentido nenhum. A justiça efetivamente não funciona e a sua celeridade ou a sua capacidade de acusação depende diretamente da capacidade financeira das pessoas que se defendem. José Sócrates é a prova clara disso. Desde que, meus amigos, vocês tenham recursos para se defender, pagar a advogados, continuar a pedir recursos na justiça e adiar aquela que seria a vossa sentença final, ou pelo menos o vosso julgamento, meus amigos, a justiça é para uns e não é para outros. Porque a qualidade da justiça ou a possibilidade de vocês serem acusados, pelos vistos, está diretamente ligada à quantidade de recursos que vocês têm. E isso não deveria ser assim e, efetivamente, acho mesmo que não deveria. O habitual deveria ser as pessoas serem acusadas de alguma coisa, efetivamente, mas o habitual também deveria ser elas serem julgadas por alguma coisa e haver um fim. Porque há muitos processos a começar, há vários processos pendentes. Todos nós sabemos que a justiça portuguesa, uns dizem que é pela falta de pessoal, outros dizem que é pela qualidade de burocracia, mas efetivamente os processos arrastam-se a desafio e as pessoas que se metem em tribunal, e aliás pessoas com menos recursos, já não se metem em tribunal contra adversários mais influentes, precisamente porque sabem que perdem no longo prazo, porque a pessoa comum não tem dinheiro, não tem tempo, não tem capacidade ou disponibilidade mental para se arrastar num processo durante 10 anos. E, portanto, estas pessoas ganham nem que seja pelo cansaço. E, portanto, é um bocadinho por aqui. A impunidade corrói as instituições e nós não queremos que as instituições sejam corroídas, porque a última coisa que nós queremos é que a sociedade portuguesa comece a percepcionar a justiça, e percepciona com realidade, como diz Cecília Meirelles, como um órgão que beneficia as pessoas que têm recursos para se defender durante mais tempo e como um órgão que efetivamente só acusa pessoas que não têm recursos para meter mais recursos na justiça e pessoas que não têm dinheiro, nem disponibilidade, nem conhecimentos para arrastar o processo o máximo de tempo possível, nomeadamente como José Sócrates está a fazer, e eventualmente até ao dia do seu falecimento. E eu não tenho dúvidas nenhumas que José Sócrates não só não vai ser julgado, como se calhar ainda chega ao final de 2025, ainda se apresenta como um mártir que ganhou a justiça portuguesa e ainda se candidata à presidência da República. Agora podem achar que isto é uma anedota, podem se rir e tudo mais. Aguardem pela proximidade das eleições presidenciais e vocês não vão ver se José Sócrates não sai vencedor deste caso, diz que é um mártir que venceu à justiça e que foi acusado por razões políticas e ainda se candidata a presidente da República. E se for preciso, ainda há anormais, e perdoem-me a expressão, que votam nele. Portanto, meus amigos, isto é a justiça portuguesa. E Cecília Meirelles, pelos vistos, é das poucas que tem a coragem para dizer alguma coisa publicamente. Andamos aqui a falar de burocracia, da quantidade de papéis que as empresas assinam, do grande capital. Vamos acordar para a vida. É uma questão de influência política na justiça. É uma questão da incapacidade da justiça portuguesa agir como órgão independente. É um dos 3 poderes que deve agir de forma independente e não tem essa capacidade. Augusto Santos Silva, que nunca dá entrevistas televisivas, ainda era Presidente da Assembleia da República e veio a público dizer: meus amigos, vamos ser céleres na resolução do processo que envolve o Primeiro-Ministro. Isto é uma interferência clara e é uma clara influência política de um homem que estava a exercer um cargo público, que graças a Deus já não está. Portanto, vamos efetivamente acordar para a vida, exigir da justiça aquilo que deve ser exigido, que é a sua celeridade e a resolução de problemas que efetivamente envolvem toda e qualquer pessoa, independentemente da quantidade de recursos que tenha à sua disposição. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 21.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.